ao Maracanã, onde ontem este personagem enorme do nosso futebol deu adeus. Felipe Luiz não é mais jogador de futebol, vai agora curtir uma outra profissão dentro do esporte. Foi bonito, né, maestro? Inclusive você fez parte das homenagens ao Felipe. É emocionante, né? Eu acho que o Felipe é uma figura diferente, poderia dizer assim, né? Não somente como atleta profissional, mas sobretudo como cidadão. É um cara que se preocupa demais com tudo que está em torno dele. Não é somente os 90 minutos quando entra em campo. A gente vê, inclusive, depois na coletiva, ele dizendo que ele é chato com certas coisas. Por quê? Ele quer que as coisas funcionem, né? E eu acho que mais pessoas com esse pensamento do Felipe fazem muito bem ao futebol, entendeu? Porque ele não está ali de passagem, né? Não é deixar somente o legado do lateral construtor, né? Como terminou ele significando, mas um cara que se preocupa com tudo aquilo que envolve o futebol, né? E foi realmente emocionante. Ele é um cara, quando eu vi os adversários, né, o pessoal do Cuiabá, né, na hora que ele parou para irem ao encontro do Felipe, né, inclusive o João Carlos, eu acho que o goleiro, saiu de lá e deu uma corrida lá para dar um abraço nele, é a demonstração que esse cara fez alguma coisa de legal, né? E se fosse, sei lá, um outro numa despedida, naturalmente ia passar desapercebido. Você na linha dele beijar o gramado antes de sair, cara. Ele tem essa ligação dele também com o clube, né? E tem a história do avô, né? Que passou para o pai, que passou para ele também. Tem uma coisa, ele fala, eu voltei para jogar só aqui. Quer dizer, e voltou conquistando, voltou ganhando. Quer dizer, todas essas coisas eu acho que vai deixar ele realmente como uma figura emblemática, vamos dizer, na história do clube. O Rodrigo não está se aposentando, está indo embora do Flamengo. A gente vai falar muito mais do Felipe que do Rodrigo hoje. O Rodrigo está encerrando uma carreira bonita, né, no Flamengo, claro. Mas a carreira do Rodrigo segue. Então a gente vai falar muito mais de quem está deixando o futebol como jogador. Mas eu acho o Rodrigo, principalmente naquele período do Palmeiras, onde ele demonstrou uma ética que dificilmente você vê, a história do cartão amarelo. São Paulo. Do São Paulo. A época que ele falou, não, eu não... Não fui eu que fiz a jogada. Quer dizer, isso é uma demonstração. Eu acho que quando ele parar, eu acho que a gente vai fazer muitas reverências ao Rodrigo Caio, né? E, infelizmente, ele teve essa série de problemas durante toda a carreira que não deu. Porque quando ele esteve, né, em condições, né, que foi 2009, que ele jogou o maior número de partidas, ele foi monstro, né? Sem dúvida. A dúvida do Rodrigo sempre foi física e não técnica. Mas eu te pergunto, o Felipe pegaria um honroso banco no Flamengo de todos os tempos, seu banco como segundo, uma lateral esquerdo da história do Flamengo? Tranquilo. E olha que nós tivemos gente como o Leonardo, né, como a Tirson, como o próprio Juanzinho. Quer dizer, a gente teve gente ali. Eu acho que a saga da lateral esquerda, graças a Deus, ela vai continuar. E o próprio Ayrton Lucas hoje, né? Mas o Felipe, eu acho que o diferencial todo dele é como cidadão. Isso, para mim, me encanta, entendeu? Com um cara que se preocupa não somente com ele individualmente, com todos aqueles que estão ao seu redor. E vou dar uma de chato aqui. Vendo pela televisão, uma coisa me chamou a atenção. Primeiro, assim, o próprio fato da homenagem ter acontecido num jogo que era importante para o Flamengo, ele ainda tinha chance matemática de título, embora fosse uma missão quase impossível. Mas ele disputa a Vera uma vaga na fase de grupos. É totalmente diferente se classificar para pré-Libertadores, com 2 mata-matas que antecedem a fase de grupos, do que você ir direto para a competição, já direto como a gente conhece, né, na fase de grupos. Então eu já achei curioso que a homenagem tenha acontecido num jogo que valia bastante para o Flamengo. Ainda mais porque quando o Felipe sai, eram 37 do segundo tempo, 2-1, ou seja, o jogo ainda estava em aberto. Eu falei, caramba, cara, uma homenagem com o jogo ainda rolando e o jogo valendo para o Flamengo. Isso me chamou a atenção, para você não? Mas eu acho que foi, não vou dizer uma exigência, né? Porque eu não sabia que ele iria aposentar. Então, ele me mandou uma mensagem, falou, pô, gostaria muito que você estivesse lá no dia da minha despedida dentro do Maracanã. Eu falei, ó, se eu estiver na transmissão, fica muito mais fácil para mim. Aí combinei com o pessoal vamos dizer, que estava da organização para esse tipo de coisa. Mas existia uma preocupação, né, exatamente, todas as vezes que se fez comemorações ou despedidas,
a coisa deu errada na hora do jogo. Exatamente. E já tem precedentes, né? Exato. De algumas despedidas assim que não deram certo. Mas eu acho que o time estava tão focado e o próprio... Porque o Felipe se emocionou demais, estava a família dele toda ali, quer dizer, e a torcida em peso, tinham 60 mil pessoas ontem no Maracanã. Né? Mas isso não tirou o foco, que normalmente acontece porque você fica fora da realidade que está acontecendo. Os dois times pararam o jogo para homenagear o Felipe. Não foi só o Flamengo. O Cuiabá também parou para homenagear o Felipe, né? É incomum. É incomum. E embute um certo risco, né? Porque o Felipe começa o jogo chorando, poxa. Exato. Há um clima de comoção. E ele até subverte, ele inverte essa expectativa, porque ele consegue começar muito bem a partida. Ele começa seguro, o erro que ele vai cometer lá no final, um pouquinho antes de sair. perto da hora dele de sair, que gera o pênalti para o América. E era um jogo ainda muito importante para o Flamengo, para o campeonato, para a briga também, para posicionamento dentro do G4. É incomum você ver esse tipo de situação num jogo tão importante. A gente viu nesse momento aí, um pouquinho antes, que o Gabigol está junto com o Rodrigo no banco. Isso. E o Gabigol está em prantos. Está em prantos. Né, chorando copiosamente. Né? A nossa especulação sobre essa imagem do Gabigol, além de ele ver dois amigos, né, indo embora da convivência diária, né, essa imagem, é que o jogo de ontem é também a realização de que 2019 está acabando, né? Bruno Henrique estava no banco, ele não saiu do banco, Felipe Luiz está se aposentando, Rodrigo Caio está indo embora, Jesus está para ser campeão lá do outro lado do mundo. São ciclos, Rafinha, né? Pablo Mari, assim... Ontem era uma coisa de, olha lá, 2019 está se apagando, né? Há poucos remanescentes. E os que ficaram, você tem o Gerson e o Arrascaeta como titulares, o Bruno Henrique, o Gabigol e o Everton Ribeiro hoje como banco do Flamengo. Mas esses são ciclos, claro. Né? Os ciclos, eles duram normalmente entre 5 e 6 anos. Né? Se você pegar a história do futebol de grandes equipes, normalmente eles duram isso aí, entre 5 e 6 anos. Vou te dar o exemplo da minha geração, que começou em 78 e foi até 83. Depois começou, cada um, uns pararam, outros se transferiram, e foi exatamente o que durou, né? Entre 5 e 6 anos.